Chega junto que eu vou lançar a braba. Representantes do Atlético de Madrid vão ao Maracanã e se encantam com cria do ninho volante Everton Araújo. Absurdo da diretoria do Flamengo com a nação rubro-negra. Aumenta o número de desfalques do técnico Felipe Luiz para a sequência do Brasileirão. E Mengão ultrapassa a marca de 100 gols na temporada com a vitória sobre o Juventude. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o Flamengo fez as pazes com a vitória com os gols na goleada por 4-2 diante do Juventude. Ontem no Maracanã, diante de mais de 60 mil pessoas, mais uma vez, a nação rubro-negra está de parabéns. E com essa vitória, que foi importante, o Flamengo, que acabou encurtando a distância para Palmeiras e Fortaleza, que empataram no Allianz Parque em 2-2, sacanagem do Red Bull Bragantino. Os caras só jogam contra o Flamengo, né? Impressionante. Tomaram um gol aos 40 minutos do segundo tempo do Botafogo, cara. Tá tudo caminhando para um suculento 0-0 e o Botafogo venceu e manteve a distância de 10 pontos, né? O Flamengo pode encurtar para 7 com o jogo que vai cumprir da 17ª rodada, ainda do primeiro turno, jogo adiado diante do Internacional na próxima quarta-feira no Gigante da Beira-Rio. Aliás, hoje eu já vou seguir, hein? Vou rasteiro. Vou pegar a estrada para chegar a Porto Alegre a tempo de receber a delegação rubro-negra na chegada ao hotel, que servirá de concentração na capital gaúcha. Você sabe, aqui você vai ficar sabendo de todos os detalhes desta reta final de temporada. Agora, com essa vitória, os 4 gols serviram para que o Flamengo ultrapassasse a marca dos 100 gols em 2024. Lógico, levando em consideração os 2 jogos amistosos que o Flamengo realizou com a sua equipe principal no seu tour pelos Estados Unidos, no complemento da pré-temporada na Flórida. Então, com essa situação, se levar em consideração só os jogos oficiais, inclusive os 2 jogos da equipe alternativa, que atuou sob o comando do então técnico do Sub-20, Mário Jorge, o Flamengo ainda tem 99 gols. Mas, levando-se em consideração, né, o período em que o Flamengo ficou lá nos Estados Unidos, são 101 gols. Portanto, e o Flamengo aí entra nessa turma, né, nesse clubinho que só tinha o Botafogo, que já havia ultrapassado a marca dos 100 gols, inclusive o gol de ontem foi o 109º da equipe alvinegra, que segue liderando com folga o Campeonato Brasileiro, e Palmeiras e Fortaleza também ultrapassaram a casa dos 100 gols, com os 2 gols de cada um, né, no empate, no confronto direto, e o outro clube, né, que faz parte também desse grupo seleto, é o Atlético Paranaense, que tem 100 gols em 65 jogos. Mesmo número de jogos do Flamengo. Aliás, o Flamengo vai encerrar 75 partidas. E olha que o Flamengo ainda caiu cedo, né, de maneira precoce, na Copa Libertadores. Vai encerrar com 75 jogos. A temporada de 2024 já tem 65, tem mais 8 jogos do Brasileirão, né, contando o jogo adiado do primeiro turno com o Internacional. E mais 2 partidas da decisão da Copa do Brasil. Aliás, sobre a Copa do Brasil, malandro, tem vacilo da diretoria, daqui a pouco vamos falar a respeito, por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer. Mas essa marca é importante, até porque o Flamengo teve goleadas, né, muito expressivas na temporada. A gente lembra aqui a histórica virada de 6-1 em cima do Vasco. Teve a vitória também por 4-2 fora de casa diante do Atlético Mineiro. Aliás, foi a última vez que o Flamengo fez 4 gols no adversário antes de vencer o Juventude, né? O que, né, dada a proximidade do confronto com o Atlético pela final da Copa do Brasil, não deixa de ser aí uma excelente lembrança, né? Se o Flamengo repetir o placar, aí a diferença de 2 gols, eu vou ficar satisfeito, vai levar uma importante vantagem para a partida de volta na Arena MRV. Também teve a goleada por 4-0 sobre o Bolívar na fase de grupos da Libertadores da América. Entre os maiores goleadores, mesmo tendo se lesionado no mês passado, né, e só volta no ano que vem, Pedro continua sendo o artilheiro isolado e disparado, com 32 gols assinalados, né? Para que você tenha uma ideia, o segundo colocado, os 2 jogadores que poderiam alcançar o Pedro, né, teoricamente,
né? O Arrascaeta tem 9 gols apenas e o Bruno Henrique 8 até agora na temporada. Outros 2 jogadores que também estão afastados no departamento médico e também passaram por cirurgia, também atacantes, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, têm 6 gols cada um. Com a conversão do pênalti ontem, no segundo gol da vitória por 4-2 sobre o Juventude, Gabriel Barbosa chegou ao seu 5º gol na temporada. É apenas o 6º artilheiro do Flamengo na relação dos atletas goleadores na temporada de 2024. Muito pouco, realmente. Então, esses são os principais números do Flamengo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o técnico Felipe Luiz ganhou mais 2 desfalques para a partida diante do Internacional, que acontece na próxima quarta-feira no Gigante da Beira-Rio, partida adiada da 17ª rodada do primeiro turno do Brasileirão, já que Arrascaeta e Léo Pereira receberam um 3º cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Muitos acreditam que os 2 jogadores forçaram esse cartão amarelo. O Arrascaeta, por exemplo, fez cera para a cobrança do escanteio e acabou advertido pelo árbitro Braulio da Silva Machado. Já Léo Pereira acabou cometendo uma falta, matando o contra-ataque do Juventude, antijogo claro, também aplicado o cartão amarelo nessa oportunidade. Há quem diga que os 2 jogadores, que estão entre aqueles mais desgastados fisicamente no elenco rubro-negro, já não viajariam para a capital gaúcha. E dessa forma, portanto, já ficam zerados para o restante da competição nacional. O Flamengo que tem outros 6 jogos após a partida com o Inter para, quem sabe, continuar sonhando com o título ou se manter no G4 na tabela de classificação. Lembrando que, além desses jogadores, dificilmente De La Cruz e Alexandro conseguirão se recuperar a tempo. Os 2 jogadores que foram vetados pelo departamento médico para a partida de ontem devem permanecer afastados e também não viajam para a capital gaúcha. O mesmo acontecendo com o atacante Carlinhos, que inclusive protagonizou o lance da expulsão na última oportunidade em que o Flamengo jogou em Porto Alegre, na derrota para o Grêmio, né? E também não deve viajar para encarar o arquirrival do Grêmio, o Colorado, né? Além dos outros 4 jogadores que permanecem afastados, entregues, portanto, ao departamento médico. A boa notícia para o Felipe Luiz é que Bruno Henrique, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição normalmente da comissão técnica para encarar o clube gaúcho. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que teve aí um absurdo, né? Pelo amor de Deus, um verdadeiro absurdo da diretoria rubro-negra. Mesmo com os nossos apelos incessantes de que o Flamengo pegasse leve com a torcida, na final da Copa do Brasil, né, foi divulgado o valor, né? Ou foram divulgados os valores para os ingressos que serão praticados na primeira partida da decisão no Maracanã, no domingo, dia 3. E o ingresso mais barato do setor norte vai custar R$ 280. Isso mesmo. Mesmo com o argumento interno de que os ingressos estão 30% mais baratos que no ano passado, já que o ingresso mais barato custou R$ 400 na decisão com o São Paulo, pela mesma competição, em 2023, vamos combinar, cara, R$ 280, cara, setor norte. Para que você tenha uma ideia, ontem o ingresso mais barato custou R$ 70, setores norte, sul e leste superior. O plano diamante, que é o plano de sócio-torcedor mais caro e que dá mais desconto, vai pagar os mesmos R$ 70, com desconto para o setor norte, para que você tenha uma ideia. Eu particularmente, sinceramente, cara, é impressionante, cara. Ó, eu fiz as contas de quanto o Flamengo perderia se praticasse valores, por exemplo, R$ 100, né? Vamos majorar, final e tal. Tem um argumento da torcida, não, o Flamengo tem que aproveitar a final, final de Copa do Brasil, né? R$ 100 o ingresso. O Flamengo, no total, perderia menos de R$ 10 milhões. Isso para o Flamengo não é nada. Para um clube que arrecada 1.370 bilhões de reais, deve passar da casa de 1,5 bilhão esse ano, R$ 10 milhões não são nem 1% da receita rubro-negra, né? É impressionante isso, cara. Meu Deus do céu. E eles fazem isso porque eles sabem, né? Que mesmo colocando o ingresso lá no alto, vão vender, né? E vão arrecadar. Mas que é uma grande... Não tem outra palavra, desculpa, mas é uma grande sacanagem com a torcida do Flamengo. Eu acho que até que seria a oportunidade da diretoria se redimir, né? Das lambanças que foram feitas desde o ano passado, né? O torcedor está fazendo a sua parte, está indo ao estádio, está apoiando, está empurrando a equipe às vitórias, né? O mínimo que a diretoria podia fazer
para retribuir esse carinho é colocar o ingresso mais em conta, né? Impressionante, cara. Eu quero saber a sua opinião a respeito. O que você acha? Você é contra ou a favor dos ingressos, dos valores que estão sendo praticados pela diretoria para a final da Copa do Brasil? Deixe abaixo o seu comentário. E representantes do Atlético de Madrid, inclusive trouxemos essa informação que foi apurada pelo nosso colaborador Bruno Lemos em primeira mão aqui no canal, representantes do Atlético de Madrid, que já estão há algum tempo monitorando a situação do volante Everton Araújo, estiveram ontem no Maracanã para observar o jogador, que começou como titular e foi apontado como dos destaques na partida por 4-2, com sua forte combatividade e ainda a facilidade de chegar na frente. Everton Araújo foi muito elogiado pela crítica e também deixou mais uma vez uma excelente impressão na torcida. Mas não foi apenas na torcida, não. Os representantes do Atlético de Madrid ficaram encantados e no relatório que será encaminhado ao clube espanhol, com certeza eles vão indicar a contratação do atleta, que é o xodó do técnico argentino Diego Simeone, que é fã do jogador e já pediu ao Atlético de Madrid para que se esforce em sua contratação na próxima janela de transferências internacionais. Everton Araújo tem 21 anos de idade, tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, ou seja, mais de 2 anos ainda de contrato, e sua multa rescisória é de 40 milhões de euros. É uma multa considerada elevada, aí algo em torno de 250 milhões de reais, mas para um clube que é primeira prateleira da Europa, o caso do Atlético de Madrid, isso aí não é algo impossível. É muito dinheiro, óbvio, que 250 milhões de reais é muito dinheiro em qualquer lugar do planeta, mas para um clube rico da Europa, se os caras realmente quiserem, eles pagam para levar, né? E ao passo disso, o Flamengo não pretende negociar o jogador. A princípio, a gente sabe que o Flamengo não faz força nenhuma para manter as suas pratas da casa, as crias do ninho do urubu, né? Chega qualquer proposta de 2 mariolas e uma paçoquita, eles estão negociando. No entanto, Felipe Luiz gosta muito do futebol do atleta e deve pedir ao Flamengo para dificultar ao máximo possível a sua saída, a sua transferência. Mas sim, tudo caminha para que na próxima janela, que abre em janeiro, o Atlético de Madrid tente a contratação de Everton Araújo. Inclusive, já sabe do interesse dos espanhóis e também tem aí o sonho de atuar no futebol europeu. Embora esteja muito satisfeito no Flamengo pelo apoio que tem recebido, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica, e também é grato pelo investimento que o Flamengo fez em sua formação. Ele que foi importantíssimo e já se destacava na base no Sub-17 e também no Sub-20. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!